E aí, meu povo, como estão? Então, curtindo os temas que a gente está trazendo aqui no iPod? A gente espera que sim, que vocês estejam também compartilhando, contando para os coleguinhas, né? Toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, um tema novo. E se você aí de casa quiser colaborar, dar alguma sugestão, fazer um comentário, qualquer tipo de observação, anota aí. A gente tem um número do WhatsApp. Eu já tinha prometido isso antes e não tinha passado, né? Mas agora vai. Anota. 3181 5800. 3181 5800. Por esse WhatsApp, a gente se fala direto. Beleza? Eu vou logo aproveitar e contar para vocês que na próxima semana nós vamos conversar sobre saúde mental no trabalho. Vamos receber o psicanalista Pedro Gabriel e também o desembargador do TRT da 6ª Região, o Dr. Sérgio Torres. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, a hora é essa. Beleza? Vamos então ao episódio de hoje. Tenho aqui ao meu lado dois grandes sonhadores, sim, realizadores, na verdade. Sim, sonhadores. A gente está aqui com Gastão Cerquinha e também com Tati. Posso falar Tati? Pode. Logo, pode. né? Tatiane. Pode. Que são os nossos convidados de hoje para falar sobre o projeto Transforma. O projeto Transforma é um preparatório para o Enem, completamente gratuito. É destinado, obviamente, a alunos da rede pública. E esse projeto acontece aqui na SMAP todos os sábados. Mas eu já falei demais, quem tem que contar agora são eles. Sejam muito bem-vindos ao estúdio do iPod. Mônica, está sendo obrigada uma honra pelo receber convite. vocês aqui, viu? A honra é toda nossa poder estar aqui e participar desse formato novo aí que a SMAP está promovendo e trazer um pouco da história do Transforme, como a gente está desenvolvendo esse terceiro ano já que a gente vai implementando aí, trabalhando para poder entregar isso para os alunos de escola pública que estão ali em ano de enfrentar o Enem. E para a sociedade, né? Para a sociedade. Acho que é um presente para a sociedade. Quando você tem um aluno que, com todas as dificuldades da escola pública, consegue alcançar uma universidade pública, consegue se desenvolver, ter uma profissão, é um ganho social muito grande. Exercer uma função social é muito importante. Eu acho que é um ganho para a sociedade. Maravilha. Gastão falou, então, 3 anos, né? Terceira turma. Então, já faz 3 anos. Ou seja, um cálculo rápido aqui, isso veio na pandemia. Na pandemia, exatamente. Como é que nasceu essa proposta em meio da pandemia? É um projeto que é resultado das reflexões da pandemia. Eu acho que é o que resume a origem do Transforma. Acredito que a pandemia gerou uma reflexão geral, né? Sobre o nosso estilo de vida, sobre os nossos objetivos enquanto ser político, um ser coletivo. Eu acho social, né? Social, exato. E quando passou o período pandêmico, e agora? O que é que eu posso contribuir? Porque a pandemia, ela passou, mas as consequências eram grandes e a gente precisava, de algum modo, contribuir, né? A gente não tinha a pretensão de algo muito grande, mas a gente queria contribuir, a gente não sabia como. E aí veio a ideia, por meio dos números, quando a gente percebeu que muitos alunos estavam com um déficit educacional imenso por conta da pandemia, os alunos da escola pública, que não têm tanto acesso à tecnologia. E aí a gente teve essa ideia, esse objetivo de ensinar e ajudar esses alunos, auxiliar esses alunos no processo de ingresso nas universidades. Você falou em tecnologia. Durante a pandemia, a tecnologia parecia ser realmente a solução para todos os problemas. E o que eu acho que foi, né? Colaborou bastante. Mas eu tenho a impressão que também foi um se ligue, né? Assim, para tipo, será mesmo que a gente tem tecnologia disponível, né, para todo mundo? Né? Será que essa solução funciona para todo mundo? Eu acho que quando a gente está na nossa bolha,
talvez funcione. Mas se a gente tem uma alegoria bem interessante, né? Que quando você estoura a sua bolha e você consegue enxergar o mundo de outra maneira, né? Como o mito da caverna mesmo. E você percebe que as pessoas elas não tinham tanto acesso assim à tecnologia. As pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade. O aluno que vivia em situação de vulnerabilidade, ele não tinha tanto acesso à tecnologia e nem à educação, porque ele precisava trabalhar, de algum modo. Isso, e a gente se viu na pandemia os alunos tendo que entrar num formato remoto, né? E aí eles tinham ali dentro do ambiente familiar que se estruturar para poder ter acesso à internet, ter acesso ao computador e aí ter acesso a todo esse conhecimento necessário durante o colégio, né? Então, assim, a gente ficou preocupado. Será que os alunos estão, durante esse período, de fato, aprendendo e se preparando para a universidade? Como é que a gente poderia, então, entregar alguma coisa que pudesse ajudá-los nesse momento? De forma prática, né? De forma prática, isso. E além do conteúdo acadêmico, o conteúdo escolar que a gente leva para os alunos, a gente leva uma questão de prática mesmo, dos alunos se sentirem num processo preparatório para o Enem, né? Então, assim, quando eles ainda chegam com aquela coisa de escola de todos os anos, eles estão fazendo sempre o mesmo processo, oitavo ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, e achar que eles estão ali por estar. Mas, na verdade, cumprindo a tabelinha, cumprindo tabela. Então, a gente tenta assim, mostrar para eles que, no final daquilo tudo, tem uma continuidade do estudo. E não para ali quando ele sai da universidade. Ele tem que entrar na universidade. A universidade é um caminho interessante para ele, possível. Muitos alunos nossos é o primeiro aluno, a primeira pessoa da família que vai entrar numa universidade pública, né? A gente já teve alunos que disseram assim, não, os pais disseram, conversando com a gente, não, meu filho não pode entrar porque a gente não tem dinheiro para poder ir para a universidade pública. E a gente tem que explicar que a universidade pública é gratuita, né? Então, muito dessa informação que a gente consegue levar para eles é importante e a gente sabe que eles precisam, que a gente tenta ir fechando essas lacunas e ajudando da melhor forma. A gente vai chegar já na forma como vocês chegam nesses alunos. Mas antes eu queria saber como é que é o projeto em si. Vocês dão aula todos os sábados, é isso? Todos os sábados vocês se reúnem aqui na SMAP. Isso. E temos aulas. Estamos, como você disse antes para mim, na terceira temporada. Isso, na terceira temporada. Como é que funciona de forma prática? Quais são as disciplinas? Quantos alunos tem em cada turma? Aqui na SMAP, nos encontramos presencialmente, mas virtualmente nós temos uma sala de aula, né? Nós utilizamos um espaço virtual, então nós oferecemos ao longo da semana aulas, quase diariamente são disponibilizados materiais para todas as disciplinas do núcleo de humanas e no núcleo de linguagem e também o núcleo de matemática, que por sinal é um núcleo muito forte. O Transforma, ele tem uma marca muito forte, que é em passar alunos em engenharia. E é muito engraçado. É muito engraçado porque o nosso objetivo, né, era na área de humanas, porque tinha muitos alunos vindo da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Direito, muitos alunos que na época faziam papel de professor. E a gente pensava que seria em Direito, em outro curso do Núcleo de Humanas, mas não. Nossas maiores aprovações são no Núcleo de Exatas. Exatas. Gente, isso é muito fino. Mas você me falou aí dos núcleos e tal. Vocês não dão aula de quê? Que é que hoje ainda não se dá aula no Transforma? A prioridade no Transforma, e do início a gente sabia disso, que esse é uma dificuldade de encontrar carga horária, porque a gente tem disponível aos sábados apenas as aulas. Então a gente priorizou matemática e português. E aí a gente, conforme foi crescendo o Transforma, a gente pensou, por que não redação? E aí a gente colocou redação. E aí a gente foi conhecendo mais professores, e aí foi trazendo esses professores, a gente começou a dar aula de história, geografia, sociologia, filosofia, e aí encaixando, distribuindo bem essa carga horária. Eu acho que o que a gente não dá é física, né? De uma maneira direta. De todas as matérias, a gente disponibiliza um material. Isso. Entendi. A gente meio que direciona
eu acho que a gente sempre cobra isso, que o aluno ele faça um cronograma, né? O aluno ele tem que fazer um cronograma. E eu cobro isso, porque vem muita dificuldade. Às vezes ele não está acostumado a organizar um horário durante a semana. É E engraçado. a gente Distribuir as diz, próprias tarefas, né? É e a engraçado, gente diz, Mônica. faça uma lista de todas as disciplinas e distribua. Qual é a que você tem mais dificuldade? Coloque mais um mais de tempinho tempo para pra ela. ela. Aham. Isso. Isso é gestão de tempo, Gastão. Sim, Né? a gente... A gente então Interdisciplina, Sim, né? ultrapassa nessa Isso é questão uma do... marca, isso é uma marca do Transforma. A gente, por isso que eu disse de uma maneira direta, porque indiretamente nós abordamos biologia e física de um modo indireto, porque o Transforma a nossa metodologia, ela rompe essa ideia compartimentalizada das matérias. Nós entendemos a educação de um modo fluido, não de um modo hermético em caixinhas, não. Então, muitas vezes em um determinado assunto de geografia, ingressa biologia, ingressa física. Então, diretamente nós não ensinamos essas matérias, mas elas são constantemente abordadas ao longo das aulas, ao longo dos materiais. Você estava falando dos professores. Ah, a gente identificou que precisava de redação, achou professor de redação. Quem são os professores do Transforma hoje? São todos voluntários. Todos voluntários. Eu tenho amigos que eu cursei engenharia civil, sou formado em engenharia civil, então eu conheci doutorando da UFPE, vale salientar. Doutorando da UFPE. E, assim, são pessoas que, assim, pelo que eu já conhecia, pessoas que naturalmente eram voluntárias durante a universidade. Pessoas que já ajudavam os colegas, já preparavam aulas, eram monitores, assim, entre aspas, de estar assim, se dispondo a marcar uma tarde para estudar. Então, assim, eu identifiquei que essas pessoas seriam mais prováveis. A gente tem Paulo Souza, Paulo é professor da UPE, é engenheiro civil também, está com o nosso grupo. A gente tem Afonso Delgado, que ele é engenheiro, fez engenharia eletrônica e hoje ele está fazendo mestrado em Munique. Foi até uma forma uma forma nova que esse ano a gente está trazendo, de trazer uma pessoa que está em Munique para dar uma aula híbrida. A gente abre lá uma reunião e ele no sábado vai fazendo essa aula. Então, assim, eu fico imaginando que esse tempo que ele está disponibilizando é extremamente útil para ele lá, né? Sim. Afonso é uma pessoa que ele tem uma responsabilidade social, sempre teve uma responsabilidade social incrível, porque ele é um aluno que ele estudou em universidade pública e também ele fez o ensino médio em Instituto Federal. Então, ele tem essa visão de retribuição, né? A sociedade, ela construiu, né, esse aprendizado. Então, ele quer retribuir, porque foi um dinheiro da sociedade que foi investido, né? Então, eu acho que é o processo de troca é muito importante, porque se a gente tem um conhecimento e ele fica retido e não flui, ele morre, né? Ele fica finito. Ele morre com você, ele morre né? com você e você é finito, né? Então, assim, eu acho que esse senso de responsabilidade de Afonso é muito importante. Então, temos outros professores também. Sim. Se você puder falar, Tati. Pode falar. Se foi para eu falar? Tem professora de redação, né, que é Isabel. Tem professor de história, George. Tem professor de geografia, Henrico, que às vezes dá aula de história também, porque a gente tem essa interdisciplinaridade, né? Às vezes está tendo aula de geografia e aí entra com o Henrico e depois entra George, aí vai falar de uma coisa. Às vezes eu estou na aula de redação também, participando, e eu vou falar sobre o meio ambiente. Sim. Então, às vezes os alunos até comentam, como assim? O professor de matemática aqui, o professor de matemática sabe redação também? E como é que pode uma professora de português saber a equação de segundo grau? Não é possível. Então, eu percebo aqui pela nossa conversa que os alunos do Transforma começam a observar em vocês, professores, né? Não só aquela figura do mestre, né? Que tá ali na frente e ele vai me dizer onde é que eu vou marcar o X no lugar certo. Não. Né? O aluno do Transforma, ele se torna um atleta. E eu acho que a gente acaba ocupando uma posição de técnico. A gente fez o Transforma um esporte. A gente tentou construir uma metodologia em que os alunos eles entendessem que estão em uma competição
mas que isso fosse introjetado de um modo mais lúdico. Então, o Transforma é um grande jogo. E isso com a tecnologia foi possível porque a gente transformou a matemática e as humanas, as matérias de humanas também, em um grande jogo. A gente, por meio da tecnologia, a gente conseguiu isso. E que, no fim das contas, esse jogo todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. É um jogo sem perdedores. Porque eu estava falando no início sobre o tema, né, do nosso episódio de hoje, que eu coloquei educação e voluntariado, né? A gente já falou um pouco dessa sensação que você já tinha com relação às pessoas que poderiam vir colaborar com o seu projeto, né? Porque as pessoas vão dizendo para a gente, né, a que elas estão dispostas, né? Como é que elas gastam o tempo delas ou não, né? Então, eu vejo assim como uma união de duas coisas que são muito caras e muito doces, né, na vida, que é a educação e as pessoas sensíveis à necessidade e se voluntariam a fazer isso. Sim. Né? Sim. E aí, eu fico agora pensando assim, vocês acabaram desenvolvendo uma nova forma, né, um formato diferente de ensinar. Sim. Não é isso? Isso, para mim, é claro. Hoje fica bem claro isso, que a gente conseguiu desenvolver uma nova metodologia. Não era, até bem pouco tempo, não era. Mas hoje eu tenho a certeza. Inclusive, a gente tem pretensões de levar esse modelo para o RecPlay e de publicitar essa nova metodologia. Porque ela funciona e ela é acessível. Então, se a gente conseguir acessar mais alunos, e principalmente alunos que não têm tantas oportunidades, será perfeito. Porque o aluno da escola privada, ele tem acesso à tecnologia, ele pode utilizar a tecnologia ao seu favor, mas muitas vezes o aluno da escola pública, pelo menos o nosso aluno do Transforma, ele não tinha esse acesso. E o que exatamente o Transforma disponibiliza? Na prática, como é que o aluno vivencia essa forma diferente de aprender? Como é que ele se beneficia e chega no Enem de fato preparado? Principalmente, ele aprende a gostar de estudar, porque ele estuda para poder brincar. O Transforma como eu disse, é uma brincadeira, ele se tornou um jogo. E nós, o Transforma é dividido em equipes. Então, nós dividimos em equipes e cada aluno é responsável pelo desenvolvimento da sua equipe. E aí, nós fazemos uma gestão dos horários, do tempo, enfim, do tempo de estudo, e disponibilizamos materiais e estamos com o aluno literalmente, acho que, não digo 24 horas, mas pelo menos umas 18 horas, porque eles ficam online. Nós disponibilizamos esse acesso online para os alunos. Então, eles têm contato com o professor no momento que eles desejarem. Então, é muito próximo o aprender a estudar, o aprender o conteúdo do aluno. É muito próximo. A gente tenta fazer diferentes abordagens durante as aulas. Em matemática, por exemplo, eu tento dividir o horário que eu tenho de aula em aplicar um simulado para testar o aluno, para saber se de uma semana para outra ele está estudando aquele conteúdo, para ele ter ciência de que ele precisa estar preparado para uma prova. A gente faz o seguinte também, utiliza muitas questões de Enem para ele saber como é a questão do Enem. Né? A gente porque acho que não é só saber o assunto, tem que saber fazer a prova. Tem que saber fazer. Saber a linguagem do Enem, né? Isso, o Enem porque tem uma linguagem. Quando a gente recebe o aluno, a gente pergunta, e aí, quantas questões fez esse ano de matemática? Eu não faço questões de matemática, então não pode. Então, assim, se eu, como aluno, e durante toda meus estudos, as questões eram uma forma de me preparar para uma prova, por que é que eles não estavam fazendo isso? E a gente percebe que eles precisam disso. Eu observei também que, assim, ao longo, eu como estudante também, eu percebia que na sala de aula, muitos alunos ficavam achando que aquela aula não era para eles. E estava ali dentro da sala de aula e não estava aproveitando o tempo que estava com o professor. Então, assim, a gente se esforça para que o aluno, quando ele chegue na aula, ele esteja
inteiramente disponível para aprender ali o conteúdo. Isso. Então, se tem um aluno mais disperso, a gente vai lá, pergunta, o que está acontecendo? Não entendeu essa parte? Vamos fazer, eu estou aqui com você. E aí, tentar se aproximar o ensino do ensino individualizado, em que a gente leva monitores, que a gente tenta ir em cada aluno e explorar qual a dificuldade, né? Onde é que a gente pode melhorar. Se você está tendo dificuldade com isso, então faz o seguinte, eu vou pegar o material, você vai estudar essas questões, esse conteúdo, e depois você volta para mim e tira as dúvidas. E romper. E a gente vai fazendo isso, esse jogo. Os estigmas, né, Gastão, de medo da matemática. Eles têm muito medo de matérias que trabalham com a lógica. Mas aí, quando eles começam a aprender a importância da lógica para as matérias de humanas, que a lógica ela partiu de um conhecimento filosófico, quando eles começam a linkar... Descobrir a magia, né? Eles dizem, é mágico, entendeu? É muito interessante o processo do Enem, o processo da educação, ele é muito mágico, porque a educação ela não é unilateral. Eles também nos ensinam um mundo, assim, impressionante, que a gente até então não conhecia. Então, é muito importante. O Transforma é algo que eu quero carregar para a vida. A gente também, viu? Mas eu queria saber uma coisa agora, com relação a esses alunos. Como é que vocês chegam nesses alunos? Como é que vocês selecionam? Quantos são por turma, por temporada? Por temporada. Né? E assim, como é que eles recebem essa proposta? Sim. Né? A gente antes... Porque acho que tem aquela coisa assim, ai, lá vem mais um cursinho. Né? Se Por bem que esse cursinho vai ser diferente dos outros? Se bem que para o aluno da escola pública, Mônica, o cursinho às vezes soa como algo inacessível. A gente teve essa experiência, sabe? Uhum. É engraçado, quantos alunos, né, Gastão, quantos alunos perguntavam, e eu vou ter que pagar alguma coisa? Né? Soa muito inacessível. E a gente vai nas escolas. Então, a gente vai nas principais escolas públicas, e não necessariamente uma escola pública que tem um selo de qualidade, né? Mas uma escola pública que, às vezes, é de um bairro mais vulnerável e para que esse aluno tenha acesso. Esse ano, a gente fez um processo seletivo, porque a gente começou a perceber que também era muito importante oferecer oportunidades a quem realmente queria, sabe? Porque também a gente conta com alguns desafios, entre eles o desafio da desistência. A gente tem esse desafio. É um desafio que é inerente ao processo educacional, principalmente no nosso país, que é um país com muitas dificuldades econômicas, em que o jovem, às vezes, precisa abdicar do estudo para poder ingressar no mercado de trabalho de uma maneira, né, como é que eu posso dizer? De uma maneira sem tanto preparo, né? Infelizmente, de uma maneira avassaladora, assim, eu preciso ingressar no mercado de trabalho porque eu preciso ajudar a minha família. Né? Então, a gente vai nas escolas, a gente publicita, até no site da SMAP, no Instagram da SMAP também, e a gente faz o nosso processo. Agora no IPOD. E a gente traz esse aluno. Quantos alunos hoje estão inscritos? Esse ano a gente teve mais de 100 inscrições, alunos de 12 escolas, 13 escolas diferentes. 12? Isso. E hoje a gente tem inscritos, matriculados, 25 alunos. Sim. E desses 25, de 7 escolas diferentes. Então, assim, a gente tenta trazer escolas que sejam mais próximas do local onde a gente faz o Transforma, que é na SMAP. Então, isso facilita o acesso desses alunos e, ao mesmo tempo que, a partir de um ponto ali da SMAP, a gente consegue crescer a sociedade ali ao redor, né? E eu acho que isso é importante também. Vocês estavam falando de tecnologia, né? E de uma infraestrutura que vocês precisam para colocar todas essas ideias sensacionais em prática. E sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, né? Acho que o apoio da localização, né? O prédio da SMAP é fundamental, né? Fundamental, no desenvolvimento desse trabalho. Tem sido muito... uma satisfação
porque É um experimento. é um experimento que a gente Isso. faz. A gente não chegou com a metodologia pronta, Sim. né? Nossa metodologia foi sendo construída com base na experiência que a gente teve. Tatiana já fez duas graduações, já fez vestibular 2 vezes, né? Sabe onde é que dói essa história, né, Sabe o que é que precisa para poder melhorar um estudo, para um estudo ser prazeroso. E aqui na SMAP a gente encontra um ambiente para isso. A gente tem bancas onde a gente pode mexer, movimentar, fazer com rodinhas, né? Que a gente pode A gente movimentar. tem até umas fotos, né? Acho que uns vídeos, se a gente puder ir colocando aí enquanto os meninos falam. As bancas a gente consegue escrever, porque elas são lousas também. Isso. E aí a gente chega no aluno e faz uma questão de matemática ali na lousa. Vai ter, ao mesmo tempo que eu estou ajudando o aluno, tem outros 5 ao redor vendo a mesma questão e aprendendo também. É muito difícil eles ficarem naquele formato, professor e aluno, eles se movimentam em sala de aula, né? É uma aula dinâmica. Eles fazem, muitas vezes, competição de redação para a gente trabalhar a questão do tempo, que os coletes, né? essencial. Que vocês tinham falado, a divisão de equipes. Isso foi muito... Eu não imaginava que os coletes dariam um outro ar para o projeto, porque eles se sentiram assim completamente atletas. Eles se sentiram que estavam em um time. Competidores lá, competidores, né? E já disseram... O sentimento de pertencimento, assim, quando ele veste o colete... Minha muito equipe, interessante. Né? Então, se um aluno tem algum problema para responder uma questão, a equipe vai lá e dá um apoio para ele, ele se sente acolhido e sente assim, poxa, eu também vou aprender. E acontece muito. Você não estudou, como é que pode? E agora? A gente pode perder essa competição porque você não estudou. Eles cobram deles mesmos. Isso, essa questão de dedicação, de disciplina. Que é o que eu acho que é o mais importante nesse processo, é a disciplina. Não é quem é o mais inteligente ou menos inteligente, mas é o processo de disciplina, de aprender a ter disciplina. Eu fico encantada quando eu vejo essas coisas. Realmente é uma coisa que me emociona, sabe? Eles vão para o quadro e dizem, olha, vamos colocar aqui um tempo para vocês responderem, e aí vocês vão falando. Então eu provoco também, porque a prova é isso, é tempo, né? Eles têm que fazer rápido, tem que ter um raciocínio rápido. E se eles se sentirem que não estão dando conta, eles voltam para casa e vão estudar. Ou seja, simula a gente cobra tudo, todos os sentimentos, né? As sensações e que elas podem mexer com o seu resultado. Mesmo que você esteja preparado e saiba como marcar o X no lugar certo, né? Acho que a estratégia talvez seja tão importante quanto a quantidade de horas de horas de estudo que você se dedica. Se você não tem uma estratégia, você não consegue fazer a própria prova. Você não consegue, principalmente no Enem, que ela mescla. Ela faz uma prova de matemática junto com uma prova de redação, né? Então, é um processo que não é fácil. É emocional, inclusive. Eles vão para lá com muita responsabilidade, né? Vão para a prova num dia assim. Vão para a prova com muita responsabilidade, mas eles não ingressam com tanta responsabilidade assim, não. Eles aprendem a ter responsabilidade ao longo do processo. É impressionante. E é como o Neto disse, como o Gastão disse, muitos são os primeiros da família. Então, é muito diferente quando você tem uma família em que o pai ele já passou por esse processo, a mãe já passou, os primos já passaram, o irmão mais velho já passou. Então, tem essa cultura do estudo, né? Você tem ali um capital sociocultural, né? Voltado para a educação. Quando isso não existe na sua realidade. Então, quando essa cobrança não existe. E eu acho que o Transforma tem um papel de criar essa atmosfera, essa demanda. A escolha também de que caminho profissional ele vai seguir. Sim. Isso é uma coisa que gera muita dúvida na hora que você vai escolher o curso. Né? E aí eu levo minha experiência com engenharia civil, Tati leva a experiência dela com direito, com publicidade. A gente traz outras pessoas também de diferentes áreas para dizer como é o curso, como é o processo. Como é a vida real depois da prova, né? E que é possível, né? A gente teve, por exemplo, a visita da desembargadora Daisy, que foi um depoimento importantíssimo de superação e agora a gente vai ter o professor Silvio sempre constante, ele sempre está mostrando também o quanto as barreiras que ele teve que superar para hoje ser um juiz, ser um professor, porque a gente às vezes visualiza aquela fotografia, mas não sabe quantos obstáculos
foram necessários, né, Para chegar, para ali, chegar, Pra chegar. e que também é possível, porque aquelas pessoas também partiram de uma realidade que não Muito não, muito favorável, né? Uhum. exatamente. Então, é muito importante essas visitas. A gente vai ter agora o presidente do CREA, que ele vai mostrar o quanto teve de lutar para poder fazer uma universidade e para hoje trabalhar com essa parte, com essa gestão, né, da profissão. Gente, vocês estão apenas há três anos, né? Há 3 temporadas, se dedicando, trabalhando, construindo, Sim. né? E reformulando o transformando de Transformando, verdade. Mas eu, obviamente, fui ler a respeito desse projeto antes da gente começar a nossa conversa e eu vi resultados sensacionais, minha gente. É lindo saber, né? Quantos primeiros lugares vocês já têm, né? Temos, e é muito satisfatório, assim, sabe aquela conquista que você quer colocar no caderninho da vida, assim, no caderninho da vida, né? E colocar aqui, nossos alunos são primeiros Estou bem grandão. Muito. No ano passado a gente teve 50% de aprovação. E ainda tem gente sendo aprovada, né? Porque no processo de remanejamento a gente já teve, acho que 2 alunos que começaram a fazer o curso esse ano e disseram, vou fazer mais não porque eu passei. Isso foi muito bom. Gente, que sensacional. O ano passado, o primeiro colocado de engenharia foi nosso, dentro da cota, né? Da cota da de publicidade. Esse também, ano de publicidade, o primeiro colocado foi nosso. Gente, que coisa chique, né? Primeiro lugar de publicidade na Universidade Federal de Pernambuco. Foi nós. Foi João Vitor. João Vitor do Transforma. Uau! Uau! E hoje, esses ex-alunos nossos estão vindo e dando continuidade ao trabalho na forma de monitores. Sim, eles são. A gente tem Karina, tem Renan, tem Luan. Retroalimenta. Isso, essa é a ideia. A ideia é que também no futuro eles se tornem professores e, enfim, e participem do Transforma e o Transforma se perpetue, independente da formação original. É por isso que a gente diz temporadas aí. A temporada vai se construindo independente de quem começou. Transforma tem que ser independente. É uma criação constante. Vamos para uma questão prática, né? Vocês conseguiram professores voluntários, Sim. né? Tem o apoio da infraestrutura aqui da SMAP, né? Mas tudo isso tem outros gastos, outros custos. Sim. Como é que o Transforma se vira hoje? Bem, essa é uma etapa muito importante, porque, obviamente, a SMAP ela dá um apoio fundamental. Porque a SMAP, a gente diz que é um padrão, né? A gente tem um padrão FIFA, né? A SMAP, nunca vou esquecer... O padrão ouro. O padrão ouro, diamante. Eu nunca vou esquecer de uma aluna que quando ela ingressou na sala e viu a sala, assim, ela disse, nossa, isso parece sala de aula de aluno rico americano. Que ela viu, né? Porque é uma realidade muito diferente, né? Muito diferente, né? E a gente sabe que a SMAP, ela consegue esse padrão, essa qualidade, o que possibilita uma boa metodologia, mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum das pessoas que doam. E não é uma doação grande, não, é uma doação individualmente pouca, por exemplo, R$10 que uma pessoa que faz essa doação, que é o que a gente pede, é pouco, mas é muito visto de um modo coletivo, porque é por meio dessas doações que a gente consegue lanche, que a gente consegue livros, que a gente consegue passagem, né? Fico pensando assim, essa coisa que você falou, né, da desistência e tal. Sim. Alguns, inclusive, ficam meio que escondidos atrás da impossibilidade de vir, simplesmente, né? Eu não tenho como chegar aqui, né? E para isso, a gente tem os professores, que é muito importante, mas a gente tem um conselho. O Transforma tem um conselho. Que eu tô vendo a Andréa ali. Por favor, Andréa, vem aqui, se junte a nós. A Andréa estava ali só assistindo, assim, eu olhava para ela, só estava assim, ó, balançando a cabeça, concordando com tudo, mas eu quero você aqui junto da gente.
Andréa Ponte, seja bem-vinda ao iPod. Chegue mais pertinho aí. E a gente estava aqui, você viu, gente, estávamos falando do desafio de manter essa proposta, né? Como é a parte financeira hoje? Quem é que doa? Quanto doa? Para que vocês precisam? Como é que funciona? Quem está doando é toda a sociedade civil, né, que eu chamo. Por exemplo, onde eu trabalho aqui na 18ª Vara Civil, então todos os meus colegas, praticamente eu intimo, então eles fazem doações. Começa a partir, pode doar 10, 25, tem uma advogada que ela faz a doação de R$400, que é para garantir mais o lanche, só que a gente não só tem o lanche do Transforma, né? Temos a passagem, tem menino que precisa levar psicólogo, tem menino que precisa pagar a inscrição. Então, são vários fatores. Do próprio Enem, né? Do próprio Enem. Porque muitas vezes, né, pelos motivos pessoais, os coletes que foram comprados. Tem pessoas lá que doam livros, né? Por exemplo, eu frequento a igreja, aí eu chego pro pessoal da igreja, me ajuda aí? Então, hoje é passando a sacolinha. Passando a sacolinha. Aí eu peço, por exemplo, chegou uma doação de fone de ouvido para a igreja, lá para Madre Deus, né? Que o padre é meu amigo e quem nos ajuda muito também, que ele também pede. Ajuda o projeto do Transforma. O negócio é ser amiga de Andréa. Andréa. Aí ele chegou, estava com a doação, disse: eu vou fazer o quê? Disse, me dê que eu tenho projeto dos meninos, porque tem a competição da gincana, né? Dos grupos. Isso, então já vai ter a premiação vai também ter a premiação. no final do curso. A gente tem várias categorias. O que mais fez redações, o que mais acertou em matemática. Então, tudo eles também, a gente gosta de premiá-los, porque isso gera uma motivação a mais. Uma motivaçãozinha a mais. No fundo, a gente sabe que impacta em alguma forma. Mas se bem que o ano passado eu percebi que não é o prêmio em si, o valor do prêmio em si, mas é o símbolo. É a conquista. É a conquista. Né? Eu consegui, gente. Eu consegui. É a conquista. Eu lembro que eles falaram para mim, não precisa trazer presente caro. Pode continuar fazendo desse jeito, só dar um lapisinho, uma canetinha, já tá bom pra gente, sabe? Eles adoram, eu percebo que eles gostam dessa sensação, que não estão indo para um cursinho, ficar lá olhando o professor, não, eles estão indo para se motivar, para de uma certa forma jogar. É um jogo. É um jogo. Você falou disso e eu fiquei me lembrando que durante a semana, também nas minhas pesquisas a respeito do projeto, eu conversei com Maria, né? Sim. Maria trabalha aqui com a gente, viu, pessoal? Sim. Trabalha aqui com a gente na SMAP. E Maria falou assim, ela falou, Mônica, você tem que vir aqui ver num sábado. Eu falei, eu perguntei, que horas? Ela, começa às 9, é para ser de 9 a 12:30, 1, mas às vezes chega 2 e pouco. 3 horas da tarde. Eu disse, gente, como é que essas crianças vão embora? Nem eles querem ir, nem a nem gente. Vocês, né? A gente liberou o pessoal, aí eles ficam. Não, professor, mas vamos conversar isso aqui. E a gente fica com aquela sensação, pelo menos eu sempre saio com essa sensação, ai, como eu queria jogar tudo assim pra cima e ficar só com a educação, sabe? Sempre você sai com essa... O Transforma deveria ser todos os dias, sabe? Você sai com essa sensação, com esse sentimento de... A educação, ela é contagiante. O processo, eu sou encantada. Eu sou encantada com o Transforma. Eu fui voluntária durante algum tempo, né? E eu me lembro muito da sensação ao final de cada ação, né? Do voluntariado. Então, por isso que no começo dessa conversa eu falei, são duas coisas muito doces e muito caras na vida, né? Educação e voluntariado. Elas juntas são uma verdadeira revolução, né, gente? Elas são revolucionárias. E quando sai o resultado. Eu fico imaginando vocês na dorme. frente, esperando o listão. Porque agora na internet. Agora é o SISU. Agora é melhor, é um pouquinho mais complicado. Não, porque o SISU, ele não é um momento. São 4 dias. São 4 dias. Gente. De você trabalhar onde aquele aluno vai passar, onde ele não passa, e o aluno, e a gente trabalhando. E aí, onde é que tem o curso dele? Será que dá para ir? Será que não dá? E aí entra o nosso contato com as famílias. Porque as famílias, muitas vezes, elas não têm noção do que é o Enem.
né? Elas não têm noção como funciona o SISU. Então, o contato com as famílias é algo também, assim, para a nossa vida, para a nossa existência, assim, muito... É um diferencial. Quando a gente entra em contato com a família daquele aluno, quando a gente diz assim, nossa, apesar de toda essa dificuldade, eles conseguiram. Né? Aí dá vontade de você levar os alunos para casa, sabe? Botar cada um um potinho, né? Vou levar para minha casa todo mundo. Não, quando saiu o resultado, né, que Tati falou, eu chorava. Minha mãe fazia, por que você tá chorando tanto? Eu disse, mãe, você não tem noção a felicidade de ter um menino que vem de uma comunidade pobre, com toda a dificuldade que foi, né? Isso. E o menino tirar em primeiro lugar. É como se fosse filho, como se fosse nossos filhos. Né? Aí você... E eu vim de escola pública, eu sei a dificuldade toda que é para se pagar um cursinho, para se chegar numa faculdade. E se não fosse... E o que é chegar ainda em primeiro lugar, chegar em primeiro lugar. E não foi só um, vale ressaltar. Não foi só um. E que realmente o estudo transforma a vida da gente. Porque se não fosse o estudo, hoje o meu estudo, eu não teria chegado aqui, eu não teria chegado no tribunal, hoje eu não estaria formada, não teria o que eu tenho. Então, assim, eu venho de uma família pobre. Então, eu sei a realidade do que eles passam, até a dificuldade, eu venho da década de 80, que era muito difícil a gente até comprar uma simples lapiseira naquela época. Então, hoje tem uma estrutura dessa, da SMAP, né? Toda, e assim... Com um corpo de professores dessa são qualidade, excelentes, né? São excelentes, todo mundo se prepara. Então, e no final, toda a família termina se envolvendo para ajudar no dia da prova. Até minha mãe disse, não, eu quero ir ajudar. Eu vou também. Ela veio. E chegou toda empolgada. Eu também, foi. É uma conquista, é uma né? conquista. É uma conquista. Que massa, sensacional. E aqui na SMAP, quando chega fevereiro, é um chororô, né? Porque a SMAP, ela entra em festa mesmo, porque todos os funcionários, né, os servidores, enfim, eles ficam contentíssimos. Tá aí Silvio aí, que faz parte também do projeto, nos ajuda. Então, fica todo mundo muito feliz. É contagiante. E é muito engraçado porque muita gente diz, o trabalho voluntário, você não recebe nada. Você não recebe o capital financeiro, mas são outros valores que você conquista Pode ter certeza. Que não tem dinheiro que pague. Até o cansaço físico fica minimizado, né? Não tem. Não tem. Diante disso tudo, concluímos que como é que a gente ajuda a manter o Transforma? Se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, uma pessoa física, uma instituição, um órgão, uma empresa, como é que uma pessoa pode colaborar com o Transforma? Pode me procurar na 18ª Paracima. Pode deixar seu contato também. Posso botar meu contato, né? 81 99 774 6520. Só um detalhe. As pessoas que cooperam com o Transforma, elas têm a gente tem um grupo de WhatsApp. E então, todo final de semana, essas pessoas têm acesso ao como o seu dinheiro está sendo investido. É uma prestação de contas, né? Todo sábado nós oferecemos essa prestação de conta, mostramos onde nós gastamos, né? Com lanche, com passagem, com médico, né? Com psicólogos, enfim, a gente faz uma gestão transparente. Bem transparente mesmo. Até porque o dinheiro, eu não pego em dinheiro. Vai todo para uma conta, um Pix, né? Com uma conta jurídica. Isso, de pessoa jurídica. De pessoa jurídica. E aí a gente vai... E Maria é quem vai administrando a compra do lanche, do que vai precisando. Maria Monteiro. Ela que faz essa divisão dos pães, assim. Dos pães. Ela é uma divisão literalmente dos pães, porque às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, como isso não vai dar, né? Não vai dar, mas dá. Sempre, e eles sempre adoram o lanche, a gente sempre, quando a gente precisa, tem um aluno aqui que está precisando de psicólogo, a gente precisa ajudar, sempre tem. Então, é muito gratificante. Maria ocupa um papel importantíssimo nesse projeto, porque ela trabalha com essa gestão dos recursos. Andréa faz essa arrecadação, faz essa publicidade, mas Maria, ela faz também a distribuição e a organização. E faz isso acontecer, né? Faz. É um trabalho conjunto.
É conjunto. João Maria. João João Maria Maria também. Sempre João ajudando a Maria gente. tem um papel fundamental com os alunos, é com Doutor Silvio, que é também com João faz Maria parte que os do- alunos faz vão lá parte se do conselho. Doutor aconselhar. Silvio vive de olho, viu, no Transforma. Não, eu acho que o professor Silvio gosta muito do Transforma, ele vai sempre ao Transforma, né? E ele é também encantado com essa questão de transformar a matemática em jogo. Ele fala, mas a Índia é assim, a matemática é um jogo. Ele é encantado. Gente, estamos chegando aos... Chegando não, a gente já passou um montão aí do nosso tempo, mas o assunto é tão gostoso, foi tudo tão revelador e tão satisfatório, sabe? Ah, Conversar com muito. vocês, Pra saber gente exatamente também. como é que funciona o Transforma, saber que tem gente como vocês dedicando o seu tempo, seu conhecimento, né, para ajudar, para colaborar, sobretudo de forma voluntária. Eu já acho sensacional quem faz isso sendo pago, o que dirá fazendo de forma voluntária. Sim. É um prazer para mim, como cidadã, né? Como servidora dessa casa, ter vocês aqui. Podem contar comigo, podem contar com o IPOD. O que a gente puder fazer para colaborar, para manter o Transforma Transformando, podem contar com a gente. Vou repetir mais uma vez, tá, pessoal? O telefone da Andréia, 997746520. A gente vai colocar nos créditos aí, tá? Mas, e se for o caso, pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha, tá tudo certo, tá bom? E a gente quer mesmo que esse projeto se perpetue. Assim. Continuo dizendo, essa junção de educação e voluntariado é revolucionária, transformadora. Então, ó, gente, eu vou começar a me despedir, mas vou deixar vocês aí, o microfone do iPod é de vocês. Mônica, agradeço aqui a oportunidade de a gente trazer e apresentar um pouquinho do que é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Representa muito para a gente sempre está ali se preparando para poder melhorar as aulas e poder ter esse trabalho reconhecido. A gente fica muito grato por isso. Imagina, conta com a gente. A gente ficou muito feliz, encantado com o interesse de publicitar esse trabalho para a sociedade e que possa ser também uma inspiração para que as pessoas comecem. É sempre importante. E existe uma demanda social muito grande por trabalhos voluntários, para que a gente possa buscar uma melhoria, né? Neto tá rindo, André também, porque ele sempre fala, ai, Tati, como você é sonhadora? Mas eu sou sonhadora mesmo e acho que a gente precisa sonhar, a gente precisa ter ideologia, a gente precisa, lógico que a prática ter praticidade, pragmatismo é muito importante, mas se a gente não sonha, eu acho que a gente não desenvolve tanto. E sonhar, a gente pode sonhar bem grande, mas começar, a gente pode começar pequenininho, né? Pequenininho, como a gente começou e como ainda somos pequenos, mas a gente sempre pensa em atender um número maior de alunos. Já estou aqui na torcida. Andréa, vai dizer seu número de novo, Andréa? É bom, Andréa. Pode me procurar lá na 18ª Vara Civil. Bem que eu sou bem conhecida aqui no TJ. E pelo jeito vai ficar bem conhecida fora daqui também, viu? Aí, assim, eu tenho uma satisfação enorme desse projeto. É o trabalho que eu venho fazer de boa. Quando é o dia que eu venho, me acordo no sábado, eu já venho feliz da vida. Por quê? A gente, né, é uma troca de experiência muito gratificante. Aí o pessoal, você ganha quanto? Eu digo, nada, só bônus hora. Bônus hora com quem? Com o homem mais poderoso do mundo, com Deus. Isso. Então, assim, é uma gratificação enorme, né, ajudar o próximo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. A gente espera de verdade que esse negócio deslanche. E se depender da gente aqui, é sucesso garantido. Foi um prazer mesmo ter vocês aqui. E você aí de casa, sexta-feira, a gente volta. Tchau, tchau.